Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 2 de julho. Antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na Tua presença te adoramos. Te adoramos como Criador dos céus e da terra. Te adoramos como Salvador nosso. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Neste momento, quando vamos abrir a Tua palavra profética. Hoje vamos continuar estudando o capítulo 12 de Apocalipse. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o Espírito Santo derrame luz celestial para entendermos as mensagens escatológicas. Mensagens para o Teu povo nos dias finais da história desta terra. Ouve a nossa oração, Pai, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, hoje vamos continuar desvendando o Apocalipse. Hoje é a segunda parte do capítulo 12 de Apocalipse. Eu convido você para que abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Estudamos na última live a primeira parte deste capítulo e hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 12. Aqui nós lemos: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O dragão, Satanás, ele foi expulso do céu, quando houve uma rebelião no céu, porque ele se rebelou contra Deus o Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se levantou em defesa do Pai, e com 2/3 dos anjos expulsou Satanás, que liderava 1/3 dos anjos. E Satanás foi expulso do céu, exatamente como explica Apocalipse capítulo 12, e o verso 7 e verso 8. Houve batalha no céu. Ele foi expulso para a terra. A primeira expulsão de Satanás foi antes da criação de Adão e Eva. Portanto, queridos, quando eles foram expulsos para o planeta Terra, a terra era sem forma e vazia, conforme diz Gênesis capítulo 1, verso 2. Existiam trevas sobre a face do abismo. E, queridos, quando Jesus Cristo nasceu neste mundo, quando Jesus Cristo se tornou um de nós, e viveu aqui 33 anos. Ele exerceu um ministério de 3 anos e meio. 3 anos e meio literais. E ele foi morto no dia 14 de Nisan do ano 31. Quando Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, 14 de Nisan do ano 31, Satanás foi expulso do céu como representante da família humana. Cumpriu-se então a profecia de Apocalipse 12 e o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia agora: chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O Cristo vitorioso, o Cristo morto, mas o Cristo também ressurreto e assunto ao céu. Vive para sempre. Ele é o vitorioso. Por isso ele consolidou o reino da graça, morrendo na cruz por você e por mim. Por isso ele pode cumprir com as promessas da salvação e da graça eterna, porque ele é vivo e vive para sempre. E ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves da sepultura, ele é a ressurreição e a vida. Por isso o capítulo 12, verso 10, exulta e exalta Jesus Cristo como Salvador. E ouvi uma grande voz no céu que dizia agora: chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Isso aconteceu na cruz, quando os últimos laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos que permaneceram leais a Deus, ainda existiam laços de simpatia, porque Satanás de quando em quando ia ao céu nos concílios celestiais, e ali ele acusava os irmãos de Cristo. Ali Satanás se fazia de vítima. Mas, queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi derrubado do céu como representante da família humana.
Por isso diz aqui, no capítulo 12, verso 10, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Aleluia, aleluia. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele dá a vitória para você. A vitória de Jesus é nossa vitória. Por isso o capítulo 12, verso 11 diz, e eles, você e eu, o povo de Deus remanescente, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Agora, queridos, nós estamos prontos para entender o capítulo 12 e o verso 12. Porque o capítulo 12, verso 12 diz assim, pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque nunca mais Satanás iria ao céu. Nunca mais Satanás sairia deste planeta subindo ao céu como representante da família humana. Nunca mais. Por isso diz aqui, pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais. A partir da morte de Cristo na cruz, Satanás ficou circunscrito ao planeta Terra e não mais sairá daqui até que Jesus Cristo volte a esta terra. E então Satanás será preso e amarrado por 1000 anos. Existe uma prisão de 1000 anos aguardando por Satanás. Satanás sabe que ele tem pouco tempo, porque 6.000 anos de pecado são passados. E, queridos, aproximam-se os 1000 anos de Apocalipse 20. Os 1000 anos de aprisionamento de Satanás. Por isso ele sabe que tem pouco tempo. Ele está irado, ele está apressado para fazer a sua obra de destruição. Por isso diz aqui, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Mas, e quanto àqueles que vivem no planeta Terra? O capítulo 12, verso 12 diz, ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Satanás, o poder derrotado. Satanás, um poder fracassado. Um poder vencido. Satanás, a serpente, tendo a sua cabeça esmagada. Agora ele está com grande ira, sabendo que consumou-se a vitória de Jesus Cristo. Consumou-se a derrota de Satanás. E ele não tem mais acesso ao céu. Por isso, a Bíblia diz, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Por quê? Sabendo que já tem pouco tempo. O capítulo 12, verso 12, precisa ser entendido, meus queridos, como um cumprimento progressivo. Existe um cumprimento progressivo do capítulo 12, verso 12. À medida que se aproxima o fim, Satanás intensifica suas perseguições. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Durante a Idade Média, ele teve 1260 anos para perseguir o povo de Deus. Durante a primeira supremacia papal, de 1260 anos na Idade Média, desde o ano 538 até o ano de 1798, ele perseguiu e ele fez mártires do remanescente de Deus. Mas agora, queridos, ele sabe que o fim está se aproximando e o aprisionamento dele durante os 1000 anos se aproxima. E ele sabe que tem pouco tempo. Este pouco tempo que ele tem agora no fim refere-se ao período da supremacia papal do tempo do fim, quando ele novamente vai perseguir o povo de Deus por 3 anos e meio, 42 meses. Por isso que ele sabe que ele tem pouco tempo, ele está irado e ele está apressado. Ai de vós, dos que habitam sobre a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esta profecia está se cumprindo ao longo de toda a Idade Média, mas agora chegou o momento do cumprimento final desta profecia do verso 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que tempo lhe resta? Ele só tem mais um período de 42 meses a partir da aprovação do decreto dominical, queridos. Inicia a última supremacia papal, que será de 1260 dias.
E Satanás tentará perseguir e destruir o remanescente da terra, mas não conseguirá, porque ele é um poder vencido, meu querido irmão. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Aleluia! E aqui diz o capítulo 12 e o verso 13. E quando o dragão, que é Satanás, viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Satanás perseguiu a igreja, perseguiu a mulher. Queridos, durante os 1260 anos da primeira supremacia papal, ele perseguiu a mulher, diz aqui o capítulo 12 e o verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Estes 1260 anos agora são mencionados aqui como um tempo e tempos. 1 ano, 2 anos e metade de um tempo, metade de um ano, 3 anos e meio proféticos. Queridos, este é o período em que ele perseguiu a mulher durante a Idade Média. Durante a Idade Média ele usou um poder religioso, o poder papal, para perseguir. Mas, queridos, quando acabou o poder papal, porque no dia 10 de fevereiro de 1798 o Papa Pio VI foi preso. Acabou a supremacia papal da Idade Média. E agora Satanás usa outra estratégia, outra filosofia para perseguir o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. O que Satanás usou no final da supremacia papal para perseguir, para neutralizar o povo de Deus aqui na terra? Durante os 1260 anos, Satanás usou o poder religioso apóstata de Roma. Mas agora, em 1776, Satanás faz surgir na terra um movimento ateu, um movimento super secreto chamado Illuminati. Dia 1º de maio de 1776 foi criado o Illuminati por um padre jesuíta, um padre judeu jesuíta chamado Adam Weishaupt. Adam Weishaupt é o fundador do Illuminati, 1º de maio de 1776. Este cérebro jesuíta planejou o Illuminati, resultando então num programa de destruição da fé religiosa. Em que consiste o projeto do Illuminati? Consiste na abolição de todos os governos. Consiste na abolição da propriedade privada. Consiste na abolição de toda e qualquer herança. Você está entendendo? Abolição dos governos, abolição da propriedade privada, abolição de qualquer herança que você tenha recebido. Abolição do patriotismo. Abolição da religião. Abolição da família e criação de um governo mundial. Queridos, na última encíclica papal Fratelli Tutti, emitida pelo Papa Francisco em outubro de 2020, ali ele promove o socialismo, ali ele promove o comunismo, ali ele promove a abolição dos governos, a abolição da propriedade privada, defendendo a invasão das terras, a apropriação de propriedades e de casas. Ele está provando isto na encíclica papal Fratelli Tutti. É exatamente o projeto do Illuminati. Queridos, além do Illuminati, quando o poder religioso papal estava decaindo, ele fez surgir na Terra também o quê? O comunismo de Karl Marx. Em 1842, Karl Marx começou a produzir os seus escritos. Também no final da supremacia papal, Satanás fez surgir o evolucionismo de Charles Darwin. Em 1859, ele publicou o seu livro Origem das Espécies. E em 1848, Satanás fez surgir o espiritismo moderno, com a experiência das irmãs Fox. Queridos, Satanás usou o poder religioso de Roma durante a Idade Média, mas quando o poder de Roma caiu, em 1798, neste período, um pouco antes e um pouco depois, ele encheu a terra de uma filosofia ateísta, denominada Illuminati, denominada evolucionismo,
denominada comunismo, espiritismo. Queridos, Satanás não sossega. Ele quer destruir Deus. Ele usa toda a estratégia e toda a forma de filosofia que ele puder para neutralizar o povo de Deus na terra, neutralizar o remanescente. Mas, queridos, ele usa também a própria igreja. Lembre-se que, depois que terminou a supremacia papal, queridos, Satanás usou o próprio protestantismo para perseguir o povo de Deus na terra. O luteranismo e o anglicanismo, a religião estatal da Alemanha e a religião estatal da Inglaterra. Estas duas religiões, a igreja anglicana e a igreja luterana, elas foram também usadas para perseguir e matar, queridos, quando os peregrinos fugiram da Europa, buscando um lugar de proteção e de refúgio na América do Norte. Eles estavam fugindo da igreja anglicana que perseguia e matava. Por isso, queridos, nós estamos afirmando que quando acabou o poder religioso de Roma, começou o poder religioso da igreja anglicana e também o poder religioso do luteranismo. Eles fizeram também mártires, eles também perseguiram. Basta colocar o poder na mão de alguém e esta pessoa vai usar o poder para perseguir e para oprimir. Voltando agora, queridos, para Apocalipse capítulo 12 e o verso 15. Aqui diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Acabando a supremacia papal de 1260 anos, a serpente continuou perseguindo a mulher. Lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Águas, em profecia, significam povos, multidões e línguas. É assim que está escrito em Apocalipse capítulo 17 e o verso 15. Águas, em profecia, significam povos, multidões e línguas. Satanás lançou contra a mulher uma multidão de povos, uma multidão de filosofias. Mas, queridos, a terra ajudou a mulher. Se águas simbolizam povos, a terra significa uma região deserta. Para onde a igreja de Deus fugiu quando veio da Europa? Veio para uma terra deserta, não habitada. Vocês se lembram dos peregrinos? Vocês se lembram do navio Mayflower, que em 1620 veio para a América do Norte? E eles chegaram ali na região de Massachusetts? Queridos, o Mayflower, em 1620, representa a Igreja de Deus fugindo da Europa para a América, buscando um lugar de retiro e proteção. Eles estavam buscando criar um país sem rei e uma religião sem papa. E nos Estados Unidos da América do Norte, neste lugar preparado por Deus para proteger a igreja e o remanescente que fugiu da Europa, ali nos Estados Unidos foi fundado um país livre, sem rei e uma religião sem papa. Por isso a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12 e o verso 15, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E o verso 16, e a terra ajudou a mulher. A terra que ajudou a mulher é uma referência a este lugar de refúgio que Deus preparou para a igreja que fugiu da Europa. Fugiu da perseguição dos protestantes. Lembre-se disso, que a perseguição durante a Idade Média foi de Roma contra o povo de Deus. Mas a perseguição que forçou os puritanos fugirem da Inglaterra e buscarem refúgio na América do Norte foi uma perseguição protestante. Protestantes perseguindo protestantes. Queridos, a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, ou seja, nos Estados Unidos da América do Norte. A igreja de Deus, o povo de Deus perseguido, encontrou um refúgio. Por isso a terra abriu a sua boca e tragou o rio, tragou as perseguições que o dragão lançara da sua boca.
Queridos, nós estamos vivendo exatamente neste tempo do fim, em que o dragão está irado contra a mulher. A ira de Satanás não acabou ainda, porque o povo de Deus existe. Existe um remanescente fiel na terra, que levanta e exalta os santos mandamentos de Deus. Satanás odeia os mandamentos de Deus, e Deus tem na terra um grupo de filhos e filhas remanescentes fiéis, guardadores dos mandamentos de Deus. Eles são vitoriosos juntamente com Jesus Cristo, porque eles vencem o dragão pelo sangue do Cordeiro. E este povo remanescente de Deus é descrito aqui no capítulo 12, verso 17. Leia comigo, capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Veja, perseguiu a igreja de Deus durante os 1260 anos. Perseguiu a igreja de Deus após os 1260 anos, lançando contra ela a filosofia do Illuminati, a filosofia do comunismo, a filosofia do evolucionismo e do espiritismo. Mas a igreja de Deus permanece em pé, porque nós vencemos o dragão pelo sangue do Cordeiro. Não serão destruídos os remanescentes fiéis de Deus. E aqui diz que nesta perseguição final, capítulo 12, verso 17, o dragão irou-se contra a mulher. Deus ainda tem uma mulher na terra. Deus tem uma igreja na terra, composta por homens e mulheres, gerados pelo Espírito Santo, novas criaturas, batizadas pelo Espírito Santo, e que têm os mandamentos de Deus escritos no coração, que amam a lei de Deus, que reflete o santo caráter de Deus. Por isso Satanás os odeia, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra o resto da sua semente. Satanás faz guerra contra os guardadores dos mandamentos de Deus, mas Satanás usa quem? Satanás usa o quê? Satanás está usando todas as formas possíveis de perseguição. Ele está usando o poder de Roma, ele está usando o poder protestante para perseguir o povo de Deus, e ele está usando também as filosofias ateístas. Queridos, Satanás usa todas as formas e todas as filosofias para neutralizar o povo de Deus e para destruir a lei de Deus. Lembre-se que Satanás, ele vai se infiltrar no meio das igrejas evangélicas e protestantes. Satanás vai se infiltrar dentro de todas as igrejas para perseguir o remanescente fiel, para perseguir o restante da semente da mulher. É um resto. Apocalipse 12, 17 é muito claro. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Queridos, quem são estes remanescentes de Deus? Apocalipse 12, 17 explica: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A guerra de Satanás é contra a lei de Deus. Ele batalhou contra a lei de Deus no céu. E ele continua batalhando contra a lei de Deus nesta última guerra, nesta última angústia que antecede a segunda vinda de Jesus. E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você que ama Jesus Cristo, você que foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e você que tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus, você será perseguido pelo dragão, mas você não tem nada a temer, porque você e eu somos vitoriosos, porque nós vencemos o dragão pelo sangue do Cordeiro. O decreto dominical vem tocar exatamente no quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Ali diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro, nem o teu animal. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia Deus abençoou, santificou
e descansou. Queridos, este mandamento esquecido, este mandamento odiado por Satanás, o sétimo dia da semana como um dia de memorial da criação, que exalta a Deus como o Criador dos céus e da terra. Satanás quer anular, e ele instituirá, ele estabelecerá na terra uma lei dominical, exaltando o primeiro dia da semana. É exatamente isso que a encíclica papal quer fazer. A encíclica papal Laudato Si exalta o primeiro dia da semana no lugar do sábado. Nós estamos aguardando para o tempo do fim uma angústia como nunca houve, porque o povo de Deus será perseguido exatamente porque eles são obedientes aos mandamentos de Deus. Mas nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Queridos, Deus está chamando você para fazer parte deste movimento de remanescentes na terra, que são batizados pelo Espírito Santo, que amam a Jesus Cristo como Salvador e que têm prazer na obediência aos mandamentos de Deus. Deus quer usar você para ser um atalaia, para ser um Elias moderno, levantando-se contra a apostasia. A apostasia ômega vai realmente sacudir a igreja de Deus. Mas Deus quer Elias modernos. E Deus nos chama para levantarmos nossa voz, defendendo a santa lei de Deus, exaltando Jesus Cristo como Salvador. Queridos, Deus quer usar você. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Você está sendo chamado por Deus para fazer parte deste remanescente fiel, mencionado aqui em Apocalipse 12 e o verso 17. Também em Apocalipse capítulo 14, também em Apocalipse 14 e o verso 12. Abra sua Bíblia e leia comigo. Aqui em Apocalipse 14, verso 12. Aqui estão as características deste remanescente fiel. Aqui nós lemos, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você, meu querido irmão, venha para este grupo, para este povo de Deus, para este remanescente que tem a fé em Jesus Cristo e que guarda os mandamentos de Deus. Seremos perseguidos? Seremos angustiados? Sim, mas nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, e não amamos a nossa vida até a morte. Estamos dispostos a viver por Cristo. Estamos dispostos a morrer por Cristo, porque como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. E que Jesus Cristo enche o seu coração daquela paz que só Ele tem para dar. Deixo com vocês a paz de meu Jesus. Amém.